Bom, agora nós temos 1.4, o verbo agradar. 1.4, agradar. Olha só, letra A. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de satisfazer. Então, como satisfazer, ele solicita a preposição a. Vamos colocar aqui um exemplo. Como satisfazer, solicito a. Letra B. É verbo transitivo direto sem preposição no sentido de acariciar, tá? Fazer carinho. Tá aqui, acariciar, né? Que é fazer carinho. Aí, ele é VTD. Portanto, nota, a prova não agradou, espaço, alunos, o certo é a prova não agradou aos alunos. Então, aqui eu posso colocar tranquilamente, tá? A prova não lhes agradou, que vale. Ah, e aqui, ó, só para voltar aqui, pessoal, vou voltar aqui, ó. O verbo assistir, ele não aceita o ler como ver ou presenciar, mas como caber aqui, ele aceita o ler. Aqui, como caber, aceita o ler. Então, não assistir ao professor tomar aquela decisão é correto falar, não lhe assistia tomar aquela decisão, tá bom? Então, aqui aceita. Então, de novo, o que não aceita ler? São 3 casos, vimos 2. Não aceita ler o aspirar, como almejar, não aceita ler. E não há outro uso do aspirar que aceite o ler, tá? O aspirar nunca aceita ler. O assistir tem de cuidar, porque ele não aceita ler como ver ou presenciar, mas aceita como caber, tá bom? E aqui aceita ler normal. A prova não agradou aos alunos, a prova não lhes agradou. São 3 casos que não há o ler. É o aspirar, o assistir como ver ou presenciar e o visar, que veremos depois. Então, a prova não agradou aos alunos, frase correta, a prova não lhes agradou, frase correta também. E é como acariciar é VTD. Por exemplo, Maria agradou o namorado. Maria acariciou, fez carinho, nada mais do que isso. Bom, agora nós vamos ao 1.5, deixa eu colocar aqui, esse também é muito importante, obedecer. E já aproveita e coloca também um outro verbo aqui, ó. Então, obedecer e aproveita e coloca o antônimo. Desobedecer. Obedecer e desobedecer são obrigatoriamente verbos transitivos indiretos com a preposição a. São obrigatoriamente verbos transitivos indiretos com a preposição a. Sempre com a. Então, não adianta brigar. Por exemplo, aqui, ó. Obedeça, espaço, paz. Obedeça, espaço, sinalização. Ó, depois, Luiz, desobedeceu, espaço, prazo. Então, sempre, obedecer e desobedecer serão sempre verbos transitivos indiretos. Aqui não, mas professora, não depende de contexto. Aqui em obedecer e desobedecer não há a dependência do contexto. Serão obrigatoriamente
verbos transitivos indiretos com a. Portanto, o certo aqui é obedeça aos pais. Depois, em muitas e muitas placas, a gente encontra obedeça à sinalização, correto? Mas há um erro tradicional. Falta colocar o acento grave que indica a crase ali. Então, obedeça à sinalização, obrigatoriamente com acento indicador da crase. Depois, Luiz desobedeceu o prazo. Ó, Luiz desobedeceu ao prazo. Não há debate. Serão obrigatoriamente verbos transitivos indiretos com a preposição a. Sempre, 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 sempre. Bom, depois eu coloco assim, ó. 1.6. Pagar, pagar e perdoar. Pagar e perdoar. Olha só. Letra A. Serão verbos transitivos indiretos com a preposição a referindo-se a pessoas. Então, referindo-se a pessoas, pagar e perdoar pedem a preposição a. Letra B. Serão verbos transitivos diretos sem preposição referindo-se a coisas. Referindo-se a coisas não há. Portanto, presta atenção. Lúcia perdoou, espaço, Lúcia perdoou, espaço, irmão. Aqui é pessoa, Lúcia perdoou ao irmão, perdoou ao amigo, né? Quando for coisa, é VTD. Por exemplo, Lúcia perdoou, espaço, erro. Lúcia perdoou, espaço, erro. Então, aqui não adianta, é VTD, é Lúcia perdoou ou erro. O erro. Então, vamos lá. Pagar e perdoar, referindo-se a pessoas, pedem a preposição a. Referindo-se a coisas, não. Então, cuidado aqui, ó. Eu vou colocar mais frases aqui, ó. Mais exemplos, tá? Mais exemplos, por quê? Porque às vezes dá uma confusão, o aluno fala, não entendi, por que o pagar é assim, perdoar é assim? Presta atenção. Letra A. Paguei, espaço, vendedor. Letra B. Paguei, espaço, vendedora. Letra C. Paguei, espaço, cartão. E Dinamarca, paguei, espaço, conta. Olha só, vem comigo. Paguei, vendedor, é paguei o vendedor. Tá certo? Não. Ah, no dia a dia, professor, eu paguei o vendedor. É, no dia a dia. Mas olha só, pessoal, aqui vendedor pede o artigo o. Tudo bem, só que pagar está se referindo à pessoa, então ele pede o artigo a. Paguei ao vendedor. Eu sei que no dia a dia é normal falar paguei o funcionário, paguei o vendedor, paguei o... Mas é a, pessoal, paguei ao vendedor, ao jardineiro. Por quê? Porque a pessoa pede o a. Agora, cuidado, paguei a vendedora, eu simplesmente coloco um a aqui e está tudo certo, não é? Não. Vendedora pede o artigo a. Pagar pede a preposição a. A mais a, crase a. Ah, é. Tá aí. Agora, paguei espaço cartão, paguei espaço conta. Presta atenção. Cartão é coisa. Então, agora sim, paguei o cartão. E paguei a conta. Conta é coisa. Então, paguei a conta. Somente o a que conta pede. Pagar não pede a aqui.
Então uma galera fala, professor, eu nunca entendo pagar, porque às vezes tem crase, às vezes não tem crase. A lógica é essa, se é pessoa é coisa. A mesma coisa o perdoar, se é pessoa é coisa. Então esta é a lógica de pagar e perdoar. Então uma galera diz que não entende, está aqui, tem de saber que pagar e perdoar para a pessoa pedem A, para a coisa eles não pedem, por isso. Tudo bem ali? Foi? Perfeito. Agora, vamos analisar o visar. E o visar é um daqueles verbos que não aceitam ler, são 3 que eu disse para vocês aqui nessa turma. Vem comigo aqui, ó. Agora, 1.7, o verbo é visar. Letra A, é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Vamos colocar aqui 2 exemplos. Letra B, é verbo transitivo direto sem preposição no sentido de mirar ou dar o visto. Mirar ou dar o visto. Também vamos colocar o que? 2 exemplos. Então, é VTI com A como almejar. VTI com A como almejar. Por exemplo, quando colocamos assim, ó. Carlos visa espaço um novo emprego. Carlos visa um novo emprego. Ou Carlos visa espaço aprovação. Carlos visa a aprovação. Observa só, nos 2 casos o visar está como almejar. Então aqui, ó, Carlos visa a um novo emprego. Ali. E a aprovação, o que vai ocorrer? Excelente. Ocorre a crase. Visar pede o A, aprovação pede o A, ocorreu a crase que eu marco com acento grave. Certo? Detalhe, como almejar, o visar, para encerrar a lista, não aceita o lhe. Então, Carlos visa a um novo emprego, seria Carlos visa a ele. Carlos visa a aprovação, seria Carlos visa a ela. Tudo bem? Como mirar ou dar o visto? Aí, EVTD. Observa só. Carlos visou o alvo. Ele mirou no alvo. E, por fim, Carlos visou o documento. Deu visto. Deu visto no documento. Então, tá ali, assim que funciona o visar, pessoal, salientando aquele lhe. Não aceita lhe. Daí nós encerramos os verbos que não aceitam ali a presença do lhe. Bom, depois nós temos 1.8, o verbo querer. Professor, como é que funciona o verbo querer? Funciona assim, ó. Letra A. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de querer bem. Então, como querer bem, ele pede a preposição a. Mas é verbo transitivo direto no sentido de desejar. Como desejar não pede a preposição. A grande verdade é que raramente usamos querer como querer bem. É muito raro. Esse uso aí não é mais tradicional. Mas vamos lá. Ó, por exemplo, Ana queria espaço avós. Ana queria aos avós. Queria bem. A gente fala, Ana amava os avós, adorava os avós, tinha paixão pelos avós. Muito difícil falar querer, Ana quer aos avós, muito difícil. E desejar é o normal do verbo querer. Por exemplo, Ana quer
o carro. Então, ela deseja, ela quer um chocolate, ela deseja, ela quer o emprego, ela deseja, ela quer a aprovação, ela deseja. Isso é normal. O normal do querer, 99% dos casos, é desejar, desejar, desejar. Esse é o tradicional do verbo querer. Depois, colocamos aqui 1.9, o verbo responder. Bom, o que eu tenho de saber, professor, a respeito do responder? Seguinte, responder, ele poderá ser verbo transitivo direto, indireto, e aí nós não temos uma dificuldade. É meio até que natural. Quando for VTDI, ele passa naturalmente. A questão é a seguinte, se não for VTDI, ele é verbo transitivo indireto com a preposição a. Aissor, isso mesmo. Se ele não for VTDI, ele é VTI. E daí? E daí no dia a dia que as pessoas usam como VTD. O senhor explica? Claro. Deixa eu colocar exemplos para que vocês entendam isso aqui, tá? Vamos colocar aqui algumas frases. Primeira frase. Luiz respondeu o bilhete ao chefe. Luiz respondeu o bilhete ao chefe. Aqui está normal. Por que está normal? Pelo seguinte, respondeu o que? O bilhete, objeto direto, a quem? Ao chefe, objeto indireto. Então, aqui o responder, ele está como verbo transitivo direto e indireto, que é o normal. Não há problemas aqui. Agora, olha só, Luiz respondeu, espaço, bilhete. Olha, ponto final. Neste momento, o que significa? E o que eu disse? Ou ele é VTDI, ou ele é VTI. Então, se ele não for verbo transitivo direto e indireto, ele é verbo transitivo indireto. Portanto, aqui é Luiz respondeu ao bilhete. Aí, obrigatoriamente, é um objeto indireto que eu tenho, pois ele é VTI. E no dia a dia as pessoas dizem respondeu o bilhete. Não, é respondeu ao bilhete. Por exemplo, o certo é responda ao questionário. O certo é responda ao questionamento. Responda ao questionário, responda ao questionamento. E quando vier assim, ó, por exemplo, responda, espaço, mensagem. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui em responda a mensagem? Isso. Responda a mensagem, ocorre a crase. Aí eu marco com o indicador, com acento, indicador de crase, que é o acento grave. Tá certo? Bom, e para finalizar, 1.10, o verbo é o proceder. Existe o proceder de originar-se, que é natural. Ele procede de uma família rica, ele vem de uma família rica, origina-se de uma família rica. Mas o proceder de prova de concurso, ele é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de realizar. É esse o nosso proceder, que já não é tão usual, no mundo do direito é mais usual, mas na linguagem coloquial é pouco. Por exemplo, quando colocamos assim, ele procedeu, espaço, uma reforma na empresa. Depois, os alunos procederam, espaço, provas. Olha só, ele procedeu, e o certo é, ele procedeu a uma reforma na empresa, realizou. Os alunos procederam às provas, crase, realizaram.
Proceder pede o a, provas pede o artigo as, houve a crase e eu marco com acento grave. Beleza aqui? Então, a primeira parte dos verbos importantes vimos aqui para FGV. Depois já vamos continuar, porque existem mais verbos importantes ainda.